Mudando de assunto, a gente fala agora sobre Sérgio Cabral. Uma decisão de agora há pouco. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogou a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse era o último caso que mantinha a punição de Cabral, que foi condenado a 45 anos de prisão no processo. Com a decisão, o ex-governador terá que utilizar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares, como a apreensão do passaporte e se apresentar à justiça uma vez por mês. Sérgio Cabral acumula penas que somam mais de 430 anos de prisão em 23 condenações por crimes que trouxeram cerca de 220 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. Abre esse giro com você, Cláudio Dantas. O que nos diz, Cláudio, dessa decisão? Olha, por incrível que pareça, a decisão ela não está equivocada. O fato é que o que segurava o Cabral em casa, na cadeia até dezembro passado, eram prisões preventivas, que tinham ali o objetivo de impedir que ele prejudicasse o andamento dos processos. Ele tem condenações a mais de 430 anos de cadeia, mas nenhuma delas com trânsito em julgado. Então, aliás, se tivesse já alguma com trânsito em julgado, essa prisão preventiva dele não poderia ser retirada. Ele vai permanecer sob medidas cautelares, aí, com a tornozeleira, etc. Agora, por que ele ainda não foi condenado com trânsito julgado? Essa é a questão. A justiça precisa ser célere para ser justiça. Então, o que a gente vê é que há um grande risco de que esses processos se arrastem. São processos muito bem feitos, com condenações muito bem fundamentadas. O Sérgio Cabral, ele comandou uma verdadeira organização criminosa no tempo que ele foi governador e depois que ele deixou o governo do Rio de Janeiro. Uma verdadeira organização criminosa com a atuação de operadores, de doleiros, de empresários, uma síntese, inclusive, do que aconteceu no resto do país e que foi descoberto pela Lava Jato, além do Petrolão, todos os outros lão que nós temos aí de escândalos que foram apurados, que foram provados, mas que não resultaram, às vezes, em prisão, porque determinado político tinha foro privilegiado ou algo que o valha. No caso do Sérgio Cabral, ele acabou na cadeia. Talvez é o único, que resta, ao meu ver, ainda dos políticos que estavam, dos poucos que foram presos nessas operações. Essas operações do Rio de Janeiro são decorrentes da Lava Jato do Paraná. E ali não sobrou ninguém. O Rio de Janeiro realmente ele virou uma vitrine de tudo que há de ruim no país. E o Sérgio Cabral, ele acabou sendo esse símbolo máximo da corrupção. Essa corrupção não é só local, essa corrupção ela é federal também. Muitos dos processos eles envolvem recursos federais, obras de estádios, obras de mobilidade urbana, esquemas de máfia no transporte, mas é bom a gente sempre lembrar que tudo foi muito bem fundamentado aí na instrução. Essas operações movimentaram tanta propina que eles tiveram de tiveram de comprar até uma empresa de transporte de valores para poder distribuir a propina. Então, assim, de fato, são casos que não podem ser esquecidos. E aí, eu acho que a pressão deve ser toda em cima da condenação daquilo que já foi julgado, da condenação até o trânsito julgado, para que ele possa voltar para a cadeia. Ele permanece sendo um elemento perigosíssimo. Não há, a meu ver, ali nenhum tipo de consideração possa ser feita no sentido dele recuperar aí, se ressocializar, no sentido de poder voltar para a política, ou seja lá o que for. O Sérgio Cabral, ele é um elemento absolutamente nocivo à política, à sociedade brasileira. E o que nos chama a atenção é justamente a impunidade que cerca todos esses processos da Lava Jato. Nós tivemos condenações simbólicas que agora, aos poucos, elas vão sendo esquecidas, vão sendo anuladas, operações
que são jogadas de uma instância para outra, né? E vão anulando provas e vão desconstruindo processos. Então, o meu medo é que isso aconteça com os processos do Sérgio Cabral. Me preocupa muito mais o que pode acontecer com esses processos e a necessidade que ele realmente seja condenado aí em última instância do que a soltura dele hoje. Mas é bom que a gente permaneça atento aí, fiscalizando. José Maria Trindade, você, Zé? Pois é, né? O Sérgio Cabral livre, né? Antes ele ainda estava preso, uma prisão domiciliar. Tem algo muito estranho e muito errado nesse processo. A justiça não pode ser tão injusta assim. Sérgio Cabral é o novo, vamos dizer assim, o novo totem desta área de corrupção no Brasil. Ele hoje substitui Paulo Maluf, que já foi um verbo. Malufar é significado de roubar, né, por aqui. Falou malufar, significa, lembrando, Paulo Maluf. E Paulo Maluf foi condenado a apenas um episódio. Sérgio Cabral foi condenado a quase 400 anos de prisão, mais do que esses bandidos aí, Escadinha e tal, e outros bandidos, como, por exemplo, o Marcola, muito mais. O Marcola tem quase 300 anos de condenação, e o Sérgio Cabral mais. O Sérgio Cabral confessou, e de uma maneira meio lúdica, né? Ele tem um problema, ele é viciado nisso, viciado em corrupção, viciado em roubar. Ele confessou isso perante o juiz. Tentou fazer um acordo de delação, que não foi aceito. E agora a gente pode encontrar Sérgio Cabral na rua, tomando um chopp, num bar, num restaurante, e gastando o dinheiro que ele roubou do estado do Rio de Janeiro, colocando guardanapo na cabeça, e a vida continua. Não pode ser assim. Isso não é certo, não está certo. Não está certo isso. Primeiro, são vários processos, né? E todos com provas sobradas, inclusive com a confissão dele. E provas que marcam ali a confissão, porque só a confissão, às vezes, pode não ser suficiente. Existe essa possibilidade. Mas é impossível se pensar que Sérgio Cabral está, de novo, leve e livre e solto no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, morando num belo apartamento, né, gastando dinheiro. Existem ainda muito dinheiro, ele devolveu, mas ainda existem muitos recursos, muito dinheiro dele que está disponível, e ele pagando advogados caros. Isso não é normal, isso não pode acontecer, a gente não pode encarar isso com normalidade. E aí entra todo o sistema judicial. Todo o sistema judicial. Foi errado manter o Sérgio Cabral 6 anos na cadeia. Todo mundo sabe que o réu preso, ele tem prioridade de julgamento. E cadê isso? Em 6 anos, mesmo com esta prioridade de idade e de réu preso, isso não foi concluído? Quer dizer, é um absurdo isso. Isso é a vitória da impunidade. Disse aqui o Mota muito bem de que o problema do Brasil é a impunidade. Eu sempre gostei, Mota, de não falar muito em aumentar penas. Porque aqui, quando acontece uma crise, um crime, aí vem para vamos aumentar as penas. Não precisaria se houvesse a certeza de punição. O bandido, ele não, antes de cometer um crime, ele fala, deixa eu ver aqui quantos anos de cadeia. Não. O que ele pensa é se ele será punido ou não, e a desconfiança é de que não será punido. A certeza da impunidade é que faz a repetição do crime. E é isso que pode significar esta soltura de Sérgio Cabral dessa forma, né? Era preciso que a justiça concluísse esse processo. Pavinato. Essa é o imperativo dessa questão toda, é a frase final do Trindade. É preciso que a justiça conclua esse processo. A pergunta que se faz é: por que não se julga o recurso de Sérgio Cabral? Ele estava preso preventivamente desde 2016, há mais de 6 anos. O pacote anticrime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro colocou uma regra nova no direito processual penal, que é a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Existe também
no direito à questão do excesso de prisão preventiva. Ele já estava preso há mais de 6 anos. Uma prisão preventiva serve para encarcerar enquanto a última decisão do último recurso não é tomada, aquele que oferece periculosidade para a sociedade ou aquele que, sendo fortes os indícios de que ele é o autor do crime, vai atrapalhar a investigação ou o processo. Nós estamos falando aqui de condenações que ultrapassam 430 anos. Condenações, portanto, não há mais risco de se atrapalhar a investigação e nem o processo. Essas condenações não transitaram em julgado. Por quê? Porque existem recursos diversos para cada uma delas. A pergunta é, por que é que os recursos não são julgados? A carta de recursos que o Código de Processo Penal oferece não é ilimitada nem infinita. Nós aprendemos no processo eleitoral do ano passado que recursos meramente procrastinatórios ou com o intuito de tumultuar um processo judicial devem ser negados e quem se utiliza dessas artimanhas deve ser multado por litigância de má-fé. Agora, por que é que não se julga? Por que é que os ministros do Superior Tribunal de Justiça não dão continuidade a esses processos? Por que que desembargadores não dão continuidade a esses recursos? Quem são esses desembargadores? Quem são esses ministros? Por que é que, quando ele foi posto para fora da cadeia, que é o que a lei brasileira manda, é um excesso de prisão preventiva e não há mais requisito para que ele fique preso preventivamente. Então o que assusta não é o fato do Sérgio Cabral estar na rua com uma tornozeleira, no seu apartamento do Leblon. O que assusta são esses juízes que representam a justiça não fazerem o seu trabalho. Eu queria saber por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? E quando ninguém responde por quê, nós só podemos pensar que ações não republicanas estão por detrás do não julgamento desses recursos para que se possa dizer: Cabral vai cumprir pena definitiva ou não.